a ideia surgiu justamente num evento dessa comissão, em que o presidente da comissão, Dr. Caio Mirabelli, que está aqui presente, ele nos presenteou com uma belíssima palestra que, inclusive, hoje também nós temos a honra de presentear, de reproduzir esse presente, essa gentileza, do professor Léo da Silva Alves, aqui presente. E, no mesmo instante, a ideia surgiu de trazer esse conhecimento, não só do professor Léo, mas de vários juristas, de operadores do direito, essa experiência para o serviço público, para as pessoas, para os servidores que não têm acesso, muitas vezes, a esses saberes. E para que isso? Para a gente aperfeiçoar, para a gente capacitar, para a gente realmente alcançar a eficiência que se espera do serviço público, né? A gente mudar um pouco essa cultura organizacional através da ética, através do comprometimento, e entregar para o cidadão o serviço que ele espera, porque, em última análise, ele é o maior beneficiário, né? Então, a gente teve essa ideia, eu conversei com o Dr. Caio Mirabelli, ele acolheu o projeto, e aí isso foi uma sequência, porque para todas as pessoas que eu ia apresentando o projeto, as pessoas, graças a Deus, iam acolhendo e, poxa, só reforçaram, só agregaram valor à ideia inicial. E eu tenho a honra até de informar que um dos últimos parceiros, e não menos importante, só engrandeceu o nosso projeto, é a CEPERJ. Agora entrou na nossa parceria também, e eu posso até dizer que entrou também com os certificados, tá? Então, a partir dessas palestras, agora, a partir dessa palestra, inclusive, já a CEPERJ vai emitir certificados para os participantes, tá? Vamos ter a divulgação, e eu não preciso nem dizer que essa parceria com a CEPERJ tornou esse projeto ainda mais consolidado, ainda mais robusto, porque a CEPERJ é uma escola de capacitação dos servidores, é excelente, inclusive, na proposta que faz. Temos aqui, inclusive, o presidente da CEPERJ, que vai depois nos falar um pouquinho do trabalho da CEPERJ, tá? Mas eu gostaria antes também de registrar a presença da doutora Ivone Caetano, a quem eu devo muito respeito, conheço o trabalho à frente da Vara da Infância e Juventude, e esses saberes, aliás, doutora Ivone, não sei se a senhora sabe, mas a senhora vai ser convidada para uma das... Se não sabe, está sabendo agora. Já é uma das convidadas das próximas palestras. Dr. Sancler, que também gentilmente se propôs a colaborar aqui com o projeto, também com seu conhecimento, seu vasto conhecimento na área administrativa. Então, nós vamos ter aqui só enriquecer. E por que diálogo? Porque a intenção é justamente essa. É um diálogo entre as instituições, e principalmente entre as instituições e o servidor público, que muitas vezes não tem, como eu disse, acesso a esse conhecimento. A intenção é essa. Quero agradecer ao governo do Estado, tá? Especialmente a Subsecretaria de Gestão de Pessoas, aqui representada pela Juliana Duque. Tá? Olha, muito obrigado mesmo, porque pessoas que acolheram o projeto, e eu estendo a toda a equipe, tá, Juliana?
porque ajudaram a montar o projeto, a arte, a divulgação, todos esses detalhes, e eu não conseguiria fazer sozinho. Então, quando a gente tem um projeto, acredita, e é um projeto para o bem, a gente consegue agregar também pessoas com essa sintonia, e esse foi o caso. O subsecretário José Dias, o secretário da Casa Civil Nicola Moreira, tá? O Felipe e a sua equipe, maravilhosos, tá? A Alessandra Caleia. Aliás, desculpa, não me apresentei, tá? Sou Carlos Eduardo Corrêa de Miranda, tá? Eu sou assessor na Superintendência de Normas e Consultas da Subsecretaria de Gestão de Pessoas. Ao Dr. Caio Mirabelli, que também acolheu prontamente o projeto, entendeu a proposta e ajudou aqui a concretizar essa ideia. Daniele Barros, o Rodrigo Castro também, e a Isabel Bessa, que disponibilizaram esse espaço e toda essa logística para que a gente pudesse realizar essa palestra. Como eu disse, a palestra surgiu num evento promovido pela Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB, tá? E a gente tem o objetivo, eu vou passar aqui porque eu expliquei resumidamente, e o objetivo é justamente municiar o servidor público com esse conhecimento, com esses saberes, para que a gente possa sempre aperfeiçoar o que a gente faz, o que a gente produz, tá? E entregar para o cidadão o serviço que ele espera. Para tanto, serão convidados acadêmicos, juristas, servidores, operadores do direito e de notório saber, que poderão aqui transmitir todo esse conhecimento aqui no Palácio. O público-alvo são os servidores e também, em última análise, o cidadão. A periodicidade, num primeiro momento, nós pensamos num evento bimestral, mas devido à grande adesão, e fico muito feliz até com isso, de juristas e operadores que já se propuseram a participar do projeto, nós vamos realizar o projeto mensalmente, tá? Não há custos para a administração pública, então eu só tenho a agradecer esse apoio de todos. Os resultados que a gente espera é entregar um serviço público de qualidade, sempre. E tentar mudar um pouco, contribuir para essa mudança de cultura organizacional, para uma cultura de comprometimento, tá? Uma cultura de ética e de moralidade. Vamos tentar mudar. Não sei se vai dar certo, não é esse, mas a gente precisa começar esse movimento, que também não é novidade, mas a gente precisa reforçar. Então, eu agradeço a todos aqui presentes. Esse evento ele vai ser gravado e disponibilizado no canal da CEPERJ, nossa parceira aqui. Então, gostaria de convidar o Dr. Léo da Silva Alves para iniciar aqui os trabalhos, nos presentear aqui com o seu conhecimento. Obrigado. Minhas homenagens de praxe aos organizadores desse encontro, na pessoa do Dr. Carlos, e aos demais protagonistas que viabilizaram esse trabalho. E uma homenagem particular à doutora Ivone Caetano, eminente desembargadora, que tive a honra de indicar e de ver
acolhido por unanimidade o seu nome para ser a personalidade jurídica nacional homenageada no 18º Encontro Internacional de Juristas, que será realizado de 21 a 24 de janeiro em Foz do Iguaçu. Um evento que se realiza sempre em capitais da Europa e pela primeira vez será sediado no Brasil. Será homenageada a doutora Maria Estela Bordon, que é uma grande advogada e a principal comunicadora de Buenos Aires na área jurídica. Ela é uma das pioneiras no rádio em programas jurídicos de uma grande audiência. Será personalidade jurídica internacional. E o Brasil estará muito bem representado na pessoa da desembargadora Ivânica. Boa tarde a todos e a todas. E qual tarde não seria boa aqui no Rio de Janeiro, não é? Que não é um Rio de Janeiro, é um Rio de fevereiro, é um rio das águas de março, de Tom Jobim, é um rio de dezembro, é um rio de todos os meses, é um rio de muitos afetos. Ora bem, ética e administração. Fiz os apontamentos para não me perder no tema e para ter o máximo de objetividade. Vamos ao ponto de reflexão, que é por onde começar. Eu poderia começar do início, talvez, o que parece o óbvio, mas eu tenho livros lançados em países lusófonos da África que começam pelo fim. E isso é usual na literatura. A literatura policial, por exemplo, ela começa com o homicídio, no meio tem a trama e no fim aparece o assassino. Então, nas artes cênicas também isso é usual, né? Na dramaturgia, no teatro, no cinema, nas telenovelas, esse modelo é muito utilizado. Mas vou começar, enfim, pela fórmula não artística, ou seja, pelo começo, e pediram-me para falar dentro dos diálogos sobre administração, pediram-me para falar sobre ética e administração pública, doutor. Dirão muitos, mas esse cara é muito chato. Então já digo de início que chato é um espírito de luz disfarçado. Mas eu lembrei, na minha experiência de vida, de Daniel. Daniel era um barbeiro, um homem muito simples, que morava na periferia da cidadezinha onde eu nasci, numa vila que se chamava Progresso, mas eu nunca vi lugar mais miserável do mundo, apesar do nome. Ele era um barbeiro muito simples, muito prestativo, ele cortava o cabelo de quem pagava e de quem não podia pagar e aplicava injeção nas pessoas da vizinhança quando enfermas. Era uma pessoa, portanto, muito querida. Alguém disse, Daniel, você, conhecido, querido por todos, deve ser candidato a vereador. Daniel pensou e decidiu. Lá estava ele, candidato a vereador. Primeiro comício. Daniel chega à tribuna e começa a falar dizendo o seguinte: eu não sou político. Eu não entendo de política. Eu não sei nem o que eu vou falar. Foi aí que um bêbado, Maurício, porque todo comício bem organizado tem bêbado. Foi aí que um bêbado, com toda a razão, gritou, então sai daí, palhaço. Se o sujeito entra na política sem ser político, vai discursar e não sabe o que dizer, então, sai daí. Nesse início, para não incorrer, portanto, no excesso de sinceridade de Daniel, eu digo-lhes que tenho familiaridade com o tema. Somente sobre essa matéria, creio que passam de 1000 conferências em 3 continentes. E só nesse semestre eu fiz as minutas dos códigos de ética
da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Piauí e da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Então é um trabalho que faz parte da minha rotina desde o século passado, quando Anita e Tati Quebra-Barraco ainda não eram nascidas. Isso me autoriza, portanto, a lhes dizer que ética é uma coisa simples. Ética é o elementar. Ética é aquilo que toda criança sabe na sua pureza. Mas, curiosamente, os adultos precisam escrever. E ainda são necessárias estruturas formais para que haja fiscalização e para que aquilo que está escrito se cumpra. Da tradição judaico-cristã, nós ouvimos falar das 10 pragas do Egito. Um faraó teimoso, malandro, safado. Aí Deus lançou sobre o seu povo 10 pragas para que ele se redimisse. E aí eram piolhos, nuvens de gafanhotos, chuvas de granizo destruindo plantações, pústulas matando pessoas e animais, Flamengo perdendo o jogo, Grêmio caindo para a segundona, era uma coisa horrível. Minha filhota, à altura, com 8 anos de idade, leu a história e perguntou: mas isso está certo? Quem era o mal na história? Não era o faraó. Por que o castigado não era ele? Por que os bons tinham de morrer? Não é o elementar? E até os dias de hoje nós percebemos que a irresponsabilidade dos faraós, em pelo menos 130 países do mundo, a irresponsabilidade dos faraós protegidos nas suas pirâmides é o que leva à miserabilidade de pelo menos 2 bilhões de pessoas. As crianças, então, percebem isso. Mas nós, os esclarecidos, não mais nos impressionamos. Nós admitimos a pobreza como algo absolutamente natural, assim como admitimos, por vezes, com naturalidade, a proteção aos demagogos, aqueles que ocupam as maiores farsas democráticas do planeta. Então, ética, minhas queridas, meus queridos, ética é o exercício do elementar, que parece que só as crianças, na sua pureza, conhecem. Aliás, é de se questionar quem é mais tolo. É a criança que tem medo do escuro ou é o adulto que tem medo da luz? A ética na administração pública deveria começar pelo princípio jurídico da razoabilidade, do bom senso, do óbvio. Mas a tendência na administração pública é sempre complicar. E a isso se deu o nome de burocracia. Hoje os elevadores são modernos, são inteligentes. A gente entra em um elevador, pisca 3 vezes e ele nos leva ao 3º andar. Uma coisa fantástica. Mas quando eu cheguei a Brasília no milênio passado, e fui prestar consultoria junto ao Congresso Nacional durante a elaboração da nova Constituição do país, os elevadores tinham uma pessoa dentro que operava. Essas pessoas operavam os elevadores. A gente dizia o andar e a pessoa apertava o andar correspondente. Qual é o nome dessa pessoa? Ascensorista. Ascensorista. Isso aqui, para os mundanos. Porque na burocracia brasiliense, não. Na burocracia do Senado, esse servidor era classificado como técnico em ascensão vertical. A torre, agora veja, a torre do Senado tinha e tem 24 andares, o prédio mais alto da capital da República até hoje. E eu levei 1 ano praticamente andando só de escadas. Com medo, claro. Se ele é técnico em ascensão vertical, ele não deve descer. Porque se ele descer, eles têm desvio de função.
E sabe-se lá, mas sabe-se lá até onde esse doido está autorizado a ascender verticalmente. Então, há de cautela eu evitar problema. Na Assembleia Nacional Constituinte teve um momento em que no seu esboço estava escrito, um artigo dizia: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Aí um deputado por Minas Gerais ficou muito desconfiado dessa parte que tratava da igualdade das obrigações dos homens com as mulheres. E desconfiado com isso, ele apresentou uma emenda e o texto ficaria assim, segundo a emenda dele: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, vírgula, entrava a emenda, exceto aquelas obrigações que têm a origem na gravidez, na gestação, no parto e no aleitamento. Como se, não havendo essa ressalva, os homens, por exemplo, corressem o risco de engravidar ou de amamentar por força da consciência. Digo-lhes isso para destacar que é por vezes difícil a gente falar em ética, falar em coisas elementares em um ambiente no qual a lógica é uma coisa relativa. Então vamos separar administração e governo. O Estado, para operacionalizar as suas funções, se divide em governo e administração. O governo é a parte pensante. Na teoria, é o cérebro do Estado. Ali, no governo, são formatadas as políticas públicas. Ali está a inteligência. É exatamente por isso que no mundo todos os governantes são sábios, são prudentes, são serenos, são piedosos, são ungidos pelas virtudes, como planejara Platão. A administração, por sua vez, é a estrutura profissional que executa a vontade política do governo, que executa as ações públicas, que cumpre as rotinas de operacionalidade dos serviços públicos. Deixemos de fora o governo, onde não deveria faltar ética, e tratemos basicamente da administração. Na metade dos anos 1990, começou-se a plantar a cultura da ética na administração pública no governo Itamar Franco, mas não pegou por conta do decreto. O Código de Ética dos Servidores Públicos Federais tinha um número que levou desconfiança às pessoas, 171. Na verdade, era o decreto 1171. Mas as pessoas ficaram desconfiadas, tanto que em 2003 foi preciso editar outro decreto para dizer que o 171 não era tão ruim, era boa na gente. E aí, mais por marketing e muito menos por convicção, começaram a brotar códigos de ética toda parte. A gente abria a porta de casa, a gente abria a janela de casa, tinha um código de ética brotando do jardim. Mas se abrirem qualquer código de ética do serviço público, municipal, estadual, federal, e de entidades vinculadas a órgãos governamentais, verão que repete, esses códigos repetem direitos e obrigações que já estão nos estatutos funcionais. É como propaganda eleitoral de candidato de partido nanico. Já assistiram propaganda eleitoral de um candidato que tem 8, 10 segundos na televisão? É mais ou menos assim. Ele diz: meu nome é fulano. Não precisa dizer, porque já aparece escrito. Meu número é tal. Não precisa, aparece embaixo. Meu partido é tal. Não precisa, já tem.
legenda. Preciso do seu voto para me eleger, é óbvio. Então ele tinha 8, 10 segundos para dizer alguma coisa, ele perdeu. Perdeu. Dizendo que não era necessário. E esses códigos que a gente vê por aí são nessa linha. Então eu falava dos 3 pecados dos códigos que nós vemos pelo país. Eles repetem direitos e obrigações que estão nos estatutos funcionais e que não tem nada a ver com ética em si. Esses códigos são cópias do outro que copiou e tratam estritamente de obrigações dos servidores, como se somente os servidores tivessem de ser éticos. Aí eu caminhei para pensar. As pessoas dizem, eu parei para pensar, eu não consigo compreender por que as pessoas têm que parar para pensar, por que as pessoas não podem pensar andando. Então eu parei para pensar e formatei um novo modelo que hoje está em várias estruturas da administração pública do país, um novo modelo ancorado em 3 pilares, que não são 3 metades. Quando o Papa João Paulo II veio pela primeira vez ao Brasil, no início da década de 1980, entre as capitais ele visitou Recife. Um locutor entusiasmado com a chegada do Papa anunciou: Sua Santidade chega nesse momento a Recife, essa cidade que é metade céu, metade terra e metade mar. Pronto, foi o primeiro milagre de João Paulo II. Ele conseguiu transformar uma coisa em 3 metades. Eu transformei o código em 3 partes. Primeira parte, a ética, não se tinha pensado isso aqui. A ética da administração em relação aos seus colaboradores. Segunda parte, a ética dos funcionários em relação às suas instituições. Terceira parte, a ética da administração e dos funcionários para com a sociedade. A gente consulta a administração pública e ninguém responde, isso é ético? O dever de resposta, que é uma coisa tão respeitada nos padrões da União Europeia. Eu não fiz cópia. Eu não fiz igual. Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, um gênio da literatura, nascido em Frankfurt em 1749, ele também era pintor. E ele dizia que quando pintava um cachorro, ele não pintava exatamente como era um cachorro. Ele dizia, eu sou um artista, eu faço arte. Se eu reproduzir na tela um cachorro, eu não faço arte. Eu estou apenas colocando mais um cachorro no mundo. Então, eu não quis colocar mais um cachorro no mundo, não quis colocar apenas mais um código como produto da inutilidade na prateleira da burocracia. Eu trouxe o código dividido em 3 partes. Cada parte é devidamente explicada e expliquei como se resolvem os incidentes éticos sem confusão, sem entrevero, nessas situações, enfim, que ocorrem descumprimentos de posturas. Tudo muito bem explicado para não deixar interpretação absurda. Nos anos 1940, o governo federal enviou um telegrama para um prefeito numa cidadezinha no interior do Piauí. O telegrama dizia o seguinte: movimento sísmico identificado no Piauí, epicentro nessa região. Os instrumentos na época não eram precisos e um pequeno terremoto acabou por acontecer, mas lá em cima no caminho. Mas 10 dias depois chegou um telegrama de resposta do prefeito para a capital aqui no Rio de Janeiro. O telegrama do prefeito dizia movimento debelado, epicentro preso. Então, para não deixar nenhum espaço de interpretação absurda, é tudo muito bem explicado, sem que o texto seja
longo. Não é por estar na minha presença, mas eu tenho uma capacidade de síntese incrível. Quando estudante do 2º grau, por exemplo, eu conseguia colocar numa borracha toda a Inconfidência Mineira, a conjugação baiana, e ainda nas laterais sobrava espaço para, pelo menos, descrever a vinda da família real para o Brasil. Então, para que a administração cobre ética, ela precisa ser ética. E assim eu escrevi, por exemplo, que a administração tem o dever perante os seus agentes de garantir tratamento digno, e digo que é um tratamento digno, capacitar as pessoas para poder cobrar delas o bem fazer o serviço, igualdade de oportunidades, reconhecer os méritos e agraciar os bons com elogios, diplomas e condecorações. Vejam a lista de agraciados nas entregas de condecorações, nas medalhas, entregas de medalhas pelos ministérios. Outro dia, eu vi o cabeleireiro da primeira-dama ser agraciado com a Ordem do Mérito da Aeronáutica. E nenhum servidor receber um pirulito daqueles que Kiko, lá da turma do Chaves, recebe para se lambuzar. Proteção, isso é muito importante. A administração tem o dever ético de dar proteção aos seus colaboradores, às suas colaboradoras, em relação ao assédio moral e ao assédio sexual. Acompanhamento da saúde física e mental de seus agentes. E assim vai, porque não é ético, não é moral, não é decente, não é elementar cobrar dos funcionários um respeito que não se lhes dá. Claro que há umas figuras engraçadas. Eu lembro de Bonsoir, que era um empregado público. Ele trabalhava na central dos Correios em Brasília. Era o melhor colega, prestativo, sorridente, feliz. Começava com bom dia na segunda-feira e ia até sexta-feira, ao meio-dia, a melhor pessoa do mundo. Na sexta-feira ele saía para almoçar e bebia todas. E aí ele voltava doido. Chegava às 14 horas, doido, e queria agarrar as mulheres. E todo mundo já sabia que ele estava nesse estado, nesse ponto, porque aí, bêbado, ele só falava em francês. Ele abria a porta da repartição e dizia assim, bonsoir. E as mulheres corriam. Nesse dia as mulheres trabalhavam de calça jeans, tênis e com as cadeiras viradas para uma rota de fuga. Então, há pessoas desse padrão, mas há pessoas doentes. 4% do público, em geral, tem algum distúrbio de personalidade. E outros adquirem pela vida, por circunstâncias, por acidentes, por estresse, por traumas, pelo abuso. Essas pessoas também estão no serviço público. Ou alguém imagina que as pessoas no serviço público têm uma fisiologia e uma personalidade diferente das pessoas que trabalham em outros ambientes? Problemas conjugais. 60%, o governo do Distrito Federal fez uma pesquisa certa vez, que resultou no seguinte apontamento: 60% dos casos de abandono de cargo, faltas e atrasos ao serviço, tem por motivos dependência química, na qual se insere o alcoolismo, depressão e problemas conjugais. Problemas conjugais cresceram muito nos últimos anos, e não só
por conta da pandemia. Tanto que os padres atualizaram o sacramento. Agora os padres não dizem até que a morte os separe, dizem até que o WhatsApp os separe. Alguém já entrou em avião? Já. Eu tenho um amigo que é um grande conferencista. Hoje estava pela manhã aqui uma doutora que me mostrou inclusive a capa do livro dele, o professor Sebastião Lessa. Ele nasceu no Rio, fez carreira na Polícia Federal, aposentou, é um dos grandes pensadores do direito nesse país, mas não tem quem coloque o professor Lessa dentro de um avião. Raramente ele vem de Brasília ao Rio por terra. E o raciocínio dele é prático. Ele diz o seguinte: é mais pesado que o ar, anda acima do chão e foi feito para o brasileiro. Eu não entro. E não tem quem faça o professor Lessa entrar em avião. Mas quando a gente entra numa aeronave, eu aqui estou sendo fiscalizado por uma profissional. Maria, aquela moça muito querida que está lá, que é uma profissional da área da aviação civil, não é? Ela poderá me corrigir, mas me corrija depois, tá? Não me corrija em público, senão eu vou morrer de vergonha. Quando a gente entra, encontra a Maria, sorridente, dando boas-vindas, né? Falsa. Aquilo ali, na verdade, é uma estratégia. Não é? A principal função dessa equipe de operadores na recepção dos passageiros, a principal função é identificar os indivíduos problemáticos. Eu não sei se o senhor sabe, mas todo o avião carrega mala. E a mala nem sempre está no compartimento de carga ou no bagageiro acima das poltronas. Então, aquela moça que nos recebe agradavelmente, ela tem um raio-x nos olhos e mapeia os encrencas. Não é? E aí, subsidiariamente, ela auxilia aquelas pessoas que precisam de um auxílio para ingresso, para acomodação, e prestam outras assistências, são sempre muito gentis. Mas o raio-x é identificar o encrenca com K. Por que, então, que essa regra, que é tão elementar na segurança dos voos, não se utiliza na administração pública? Por que a administração tem tanta dificuldade em identificar os seus encrencas? Assim como não prestigia os bons, tem dificuldade de identificar os encrencas e, na excepcionalidade, quando for o caso, tratar quem precisar ser tratado. Aposentar, se for caso de aposentadoria. Ou colocar à rua, com o devido processo legal, se for um safado. E os servidores, por sua vez, têm os seus direitos e proibições nos respectivos estatutos e têm compromissos éticos, que são coisas completamente diferentes. E se o incidente for ético, eu propus há alguns anos, e o governo federal passou a adotar, e as empresas públicas e sociedades de economia mista vinculadas à administração pública federal já adotam para essas questões éticas o que eu chamei de ajustamento de conduta ético-profissional. Ao invés dos complexos processos para levar para uma suposta censura, o ajustamento de conduta é o que faz com imediaticidade, economia, faz com que o indivíduo reflita sobre a sua conduta e saia por aquela porta uma pessoa melhor. O tempo não nos permite enumerar as obrigações éticas da administração, principalmente as obrigações éticas dos colaboradores da administração e também o detalhamento das obrigações éticas que os funcionários têm para com a sociedade.
mas é fundamental que saibam os 3 pilares. Eu não vou prolongar mais, porque eu corro o risco de perder a minha plateia para os braços de Morfeu. É claro que as mulheres, dentre tantos privilégios, as mulheres têm, por uma capacidade singular que a natureza lhes deu, as mulheres têm uma capacidade cerebral muito além dos homens. As mulheres dormindo, mantêm 90% do cérebro em vigília. Verdade. Mas a doutora Beatriz, eu peço que a senhora não durma, porque perderá 10% da palestra. A mulher só erra quando desconfia do homem, não é? Claro. Sabe-se lá por quê? As mulheres acham que todo homem é como pedreiro. Quando está enrolando é porque encontrou outra obra. Para essas mulheres que vivem esse desconforto, eu dou uma dica que eu ensino nas academias de polícia, entre elas na Escola Superior de Polícia, que é da Polícia Federal. Então, quando eu dou aulas e o tema é a qualidade dos interrogatórios, eu costumo apresentar alguns sinais da mentira, retirados da psicologia jurídica. E um dos sinais da mentira é quando alguém responde a uma pergunta com outra pergunta. Principalmente pede para repetir. A Maria pergunta para o namorado: você não ia dormir na casa da sua mãe lá em Niterói? Por que você estava à meia-noite no posto, não sei qual, no bar, com aquela mulher? Ele responde: o quê? O safado entendeu a pergunta, mas ele quer ganhar tempo para organizar uma mentira. Viu, Maria? Quanto foi importante essa sua presença aqui nela? As mulheres também preferem escolher o nome de filhos. É outra mania. Eu tenho 3 filhos homens. Quem escolheu o nome? Aí casei de novo, veio uma menina, eu pensei, agora é eu na fita. E não sei por que a gente bota umas coisas na cabeça. Nessa época em que estava para chegar uma menina, eu me impressionei com o nome de um remédio. Um remédio chama-se Milanta Plus. Plus não me interessava, mas eu achei Milanta, pronto, nome da minha filha. Eu botei aquilo na cabeça, mas eu tinha um plano B, que era um outro remédio para problemas gástricos, chama-se Label. Milanta ou Label. Não, estava decidido. Decidido ficou. O nome da minha filha é Maria. Maria Victória. É isso, meus irmãos do Rio de Janeiro. Desculpem tomar-lhes esse tempo precioso nessa tarde de semana. Eu sigo para a reta final, não é? Há oradores que, quando terminam o discurso, são aplaudidos, mas os aplausos não são de admiração, são de alívio. E há pessoas que, durante a palestra, sacodem o relógio porque têm a impressão que o relógio está parado, os ponteiros não andam, o tempo não passa. Então, correndo estes 2 riscos, vou embora, deixando, se me permitem, as seguintes reflexões e que elas sirvam, se for o caso, para a vida. Amem. Amem. O amor é um abacaxi. O sabor depende de onde se planta, de quando se colhe e de como se conserva. Leiam muito. A gente aprende com a vida ou aprende com os livros. Com os livros a gente encurta o tempo. Não desistam dos seus sonhos. Obstáculos estarão sempre no nosso caminho, mas o único ser que não cai
é a minhoca, porque vive se arrastando. Cuidem dos seus filhos. Isso não se faz com tênis de última geração, telefone moderno. Fazer filhos é fácil e bom. Difícil é transformá-los em homens e mulheres de bem. E que sejam felizes. A felicidade é um direito, buscá-la é um dever. Muito obrigado. Obrigado, professor Léo, mais uma vez. Com tanta simplicidade e genialidade ele consegue transmitir esse conhecimento, né? E nesse momento eu gostaria de convidar, antes de chamar o Dr. Caio Mirabelli, nosso próximo palestrante, Dr. Sancler, que já está escalado para a próxima palestra. Eu gostaria que ele fizesse um apanhado rápido do que ele vai nos brindar futuramente. Obrigado, doutor Sancler. Bem, boa tarde a todos que estão aqui presentes no auditório. Boa tarde a todos que estão presentes aí no ambiente virtual. Primeiro, deixar uma satisfação do nosso presidente aqui, da CEPERJ, o doutor Gabriel Lopes. Teve que sair aqui a expresso para uma reunião com o secretário, mas já deixou registrado que vai estar conosco em todos os próximos eventos. Esse como ele disse mais cedo, é o último do ano, mas é o primeiro de um ciclo com diálogos com a administração que vai começar. A exposição do professor Léo é sempre encantadora, parabéns. É impossível sentar à mesa e não deixar os elogios do professor Léo. No próximo encontro, eu estarei aqui também como um dos palestrantes. Eu separei o tema diálogo competitivo, né? Que é de total importância, porque a administração pública hoje ela tem que dialogar com o particular. Hoje eu estou como secretário de modernização do município de Nova Iguaçu, mas passei durante 45 dias como secretário de obra. E eu achei assim diversas coisas interessantes, porque como eu sou da área técnica, a gente sempre olha os contratos à luz do direito. E só aqui, a título de curiosidade, um dos contratos me chamou muito a atenção, professor Léo, que estávamos pagando 2.100.000 de adicional noturno. E aí eu dei uma ordem e falei, olha, coloca essa obra de manhã, tira a obra da noite, que eu não vou pagar 2.100.000 no contrato todo aqui de adicional noturno. Um certo político veio e reclamou, falou, olha só, a população vai reclamar porque a obra de manhã vai gerar trânsito. Aí eu respondi para o político, falei, mas trânsito? Se chover, vai ter trânsito. Se um gato for atropelado, tem trânsito. Se alguém guiçar, tem trânsito, tudo tem trânsito. Mas por que a população vai reclamar? Porque talvez ela não tenha a ciência de que eu estaria gastando 2.100.000 com adicional noturno. Então, por que eu digo isso? Quando a gente fala diálogos na administração, esses diálogos envolvem não só a administração com a própria administração, mas eu acho que principalmente, professor Léo, o diálogo da administração com a sociedade. Porque quando a gente passa a informar a sociedade, eu acho que ela vai reclamar com mais direito, com mais precisão. Vamos informar para aquele que tem o direito qual é o direito dele, informar para aquele que não tem o direito por que ele não tem, como por exemplo, escuto também assim de alguns munícipes, olha, minha rua não está asfaltada, mas eu paguei o IPTU. Porque ele pensa que o IPTU tem uma natureza vinculada para o asfalto da rua. Então, quando a gente começa a informar a população, isso fica muito melhor, né? Então, lá na nossa secretaria, por exemplo, eu dei uma sugestão, né? Ordem é uma palavra feia, mas de criar o Instagram, de criar o YouTube. E aqui, mais uma vez, fico muito feliz com o apoio do CEPERJ, porque uma das coisas que nós estamos fazendo é transmitir esses eventos ao vivo. O nosso último jantar, que a desembargadora Ivone esteve presente, e aqui é sempre muito importante a sua participação, é uma honra estar perto de um ícone, de uma personalidade jurídica como Vossa Excelência. O último evento que nós fizemos, foram 139 pessoas no jantar e 428 pessoas ao vivo no YouTube.
428 pessoas ao vivo. Então, às vezes, hoje em dia, a gente tem até um auditório um pouco mais vazio, mas na internet o pessoal assistindo, e a gente tem que se adaptar a esse novo modelo, né? Nós gostamos do ambiente presencial, nós gostamos de vir, né, tomar um café, reencontrar os amigos, mas esse modelo virtual é o que veio para ficar, né? Eu estava falando com o nosso colega aqui, com o Dr. João, no intervalo, eu fiz o meu mestrado nos Estados Unidos online. Então isso é bom, isso veio para ficar. Mas finalizo aqui falando o seguinte: é muito importante esse evento, parabenizo o Dr. Carlos pela iniciativa, o Dr. Caio Mirabelli, vamos fazer mais, todos eles com transmissões ao vivo, e vamos dialogar bastante também com a população, para que a população saiba quais são os seus direitos e saiba também quais não são os direitos. Eu fiquei como chefe de gabinete do PROCON 2 anos e fui diretor de atendimento do PROCON em 2013. Era muito interessante, porque no PROCON ia quem tem direito e ia quem não tem direito. Mas ia porque a gente não informava. Vou lhes dar um exemplo rápido. Uma vez eu atendi uma pessoa que foi lá reclamar do Nextel. Falou: olha, eu vim aqui reclamar da Nextel porque a Nextel cortou minha linha. E eu dizia para o consumidor: mas por que a Nextel cortou a sua linha? Ah, porque nos últimos 2 meses a Nextel não enviou o boleto. Se ela não enviou o boleto, eu não paguei, vim reclamar. Veja, não dava para abrir uma reclamação ali, porque a obrigação de pagar é do consumidor, é do usuário do serviço. Então, se a Nextel não envia o boleto, cabe ao consumidor pedir. Em alguns países, inclusive, é proibido o envio do boleto, né? Você manda por meio eletrônico. Mas ela reclamava que não tinha recebido o boleto na casa dela. Só que ela ficou na fila. E quem tem o direito, às vezes, é prejudicado. Então, isso tudo a gente precisa dialogar. Então, como a gente escuta, por exemplo, e aqui até a gente usa às vezes para desabafo, né, professor? Né? As palestras, as aulas na faculdade, a gente desabafo. Como, por exemplo, uma vez escutei um político que queria se candidatar e falou: olha, eu vou diminuir o número de secretarias. Vou diminuir, tem muita secretaria. Quando nós estudamos o embrião do direito administrativo, nós descobrimos que secretarias são órgãos públicos. E secretaria, ela faz parte de uma técnica de melhoria de gestão pública, que se chama desconcentração. Então, o Caio mais cedo falava da administração indireta. A administração indireta é descentralização. O que é descentralização e desconcentração? Técnica de melhoria do serviço público. Então, às vezes, eu tenho um município com muitas secretarias com um orçamento bem menor do que um município com 5 secretarias. Não é o número que vai fazer diferença. E aí, para finalizar, eu dou um exemplo. Setor de protocolo. Esse é o setor de protocolo que faz protocolo, que faz atendimento e que faz autuação de processo. Aí a burocracia. Eu já sei que esse setor não funciona. Porque eu tenho 3 pessoas na fila. Uma que é só protocolar o papel, outra quer ser atendido, para tirar uma dúvida, e a outra está preocupada com o processo, se foi autuado ou não. O que eu faço para melhorar esse setor? Desconcentro. Crio um setor de protocolo, crio um setor de atendimento e crio um setor de autuação. Mas isso é óbvio para nós que somos especialistas na área. Então, a desconcentração é algo bom. Ah, mas criou mais cargo. O cara que quer protocolar vai ali. O cara que quer ser atendido vai ali. Então, desconcentração e descentralização são técnicas de melhoria de serviço público. E isso realmente a população, até mesmo políticos e agentes públicos de um modo geral, só vão aprender se tiver evento como esse. Somente se tiver diálogos. Porque senão não vão aprender nunca. Vamos ficar escutando. Não, eu vou assumir e vou diminuir o número de secretaria. Eu falei: putz, vai consertar tudo de novo. Vai voltar o setor de protocolo, fazer atendimento e autuação de serviço. Então, mais uma vez, parabenizo o evento. Na próxima estarei aqui com o maior prazer. Todos, se você quiser, eu estou aqui, o Caio também. E, mais uma vez, agradeço a presença da desembargadora Ivone. É sempre uma honra estar perto de pessoas como você, professor Léo. Para nós, ainda que somos um pouquinho só mais jovens, é importante aprender com os mais velhos. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, doutor Sancler. E realmente a intenção é essa mesmo, dialogar. Aliás, muito da desinformação que a gente tem vivido se deve a essa falta de diálogo. E agora eu convido o doutor Caio Mirabelli, presidente da Comissão de Ciências Políticas e Economia da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro,
Eu, antes de iniciar a minha fala, eu preciso agradecer a GESPERJ, a CEPERJ, a Secretaria de Casa Civil, ao Governo do Estado, a OAB, que foram instituições que se uniram para realizar esse projeto. Esse projeto, Diálogos na Administração Pública, tem como objetivo esclarecer, ensinar, educar pautas políticas, econômicas e também de direito administrativo, com o objetivo de capacitar e qualificar os servidores públicos e também a sociedade civil. Dr. Carlos Eduardo, que foi um dos responsáveis para que o bebê nascesse, eu queria também muito lhe enaltecer, que seus esforços, ideias, luta foram tão brilhantes que pela primeira vez na história da humanidade um bebê nasceu precoce com 2 meses de gestação e nasceu saudável e bonito. Isso é inédito na biologia. E o Dr. Carlos Eduardo conseguiu ainda puxar padrinhos para o bebê. Isso é sensacional. Para quem não sabe, o Dr. Carlos Eduardo é servidor público do Governo do Estado e também membro da Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB Rio de Janeiro. A Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB Rio de Janeiro nasceu para isso, para educar, para ensinar, fazer com que a sociedade civil e os advogados possam aprender o mínimo de economia e ciências políticas, que seria atribuição do Estado, das faculdades, colégios, escolas, da mídia, como ninguém faz. Agora a OAB vai fazer usando a Comissão de Ciências Políticas e Economia. E essa ideia de educar saiu da OAB e chegou aqui no Governo do Estado. O apoio da GESPERJ e da CEPERJ é fundamental para que o processo se expanda de forma qualitativa e quantitativa. E quero aqui deixar meu abraço para o presidente Gabriel, que não pôde voltar aqui para o evento, tem suas obrigações. Quero muito também agradecer a contribuição do Dr. Francisco Sancler, que é um dos maiores especialistas de direito administrativo, não só do Estado do Rio de Janeiro, mas do país, do Brasil. Doutor Ivone, eu faço de tudo por Sancler entrar na nossa comissão, mas ele, nossa, está fugindo, está fugindo. Espero um dia tê-lo conosco. Quero também agradecer a doutora Miriam Beatriz, que é da nossa comissão também, nossa parceira de eventos, de atividades, contribui para o nosso projeto. Quero agradecer um outro membro da nossa comissão, que é o professor Léo da Silva Alves, um dos maiores juristas desse país. E, para quem não sabe, a doutora Ivone Caetano, a desembargadora, é também membro da Comissão de Ciências Políticas e Economia, e, como já foi falado aqui, irá participar das futuras palestras aqui, vai sentar na mesa também. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui a minha fala. Como o intuito é educativo acadêmico, então nós vamos começar do beabá, com uma linguagem bem coloquial, bem simples, de fácil assimilação, para que os telespectadores que estão assistindo ao vivo, via YouTube e na modalidade presencial, possam começar a aprofundar no estudo do direito administrativo, para que logo, logo possam se tornar cidadãos que tenham capacidade de elogiar, sugerir, reclamar, denunciar as administrações públicas. Então vamos lá. Estado. O Estado brasileiro, ele possui vários entes federativos. O que são os entes federativos? União, estados, Distrito Federal, municípios. Dentro do Estado tem uma coisa chamada administração pública. A administração pública é dividida entre administração pública direta e indireta.
Quando falamos de administração pública direta, nós estamos falando de quem? Dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal, municípios, e também estamos falando de quem? Dos órgãos públicos. Na esfera da União, os órgãos públicos são os ministérios. Na esfera dos estados e municípios, os órgãos públicos são as secretarias. Quando eu falo Ministério da Justiça, estou falando de um órgão público da União. Quando eu falo em Secretaria de Segurança Pública, eu estou falando de órgão público do Estado. Quando eu falo de Secretaria de Ordem Urbana, eu estou falando de órgão público do município. Agora vamos entender a administração pública indireta. Ela também é formada pelos entes, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e pelas entidades públicas. O que são as entidades públicas? Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade e economia mista. Querem entender o que é uma autarquia? Darei exemplos. O famoso INSS é uma autarquia federal. A Anvisa, autarquia federal. Anatel, ANA. Fundações. A Fundação CEPERJ, que é parceira desse projeto, é uma fundação pública estadual. A FUNAI, uma fundação pública no âmbito federal, da União. FUNASA, Fundação Palmares, fundações públicas do âmbito da União Federal. Empresas públicas é a coisa mais fácil que tem. É só invocar as famosas Caixa Econômica Federal, BNDES, Sociedade de Economia Mista, Petrobras, Banco do Brasil, Vale do Rio Doce, que hoje em dia é Vale. Agora, eu vou polemizar um pouquinho, doutor Ivone. Vamos polemizar agora. Quando eu falo de Estado, que é um dos temas da minha fala de hoje, eu não vou entrar em Estado federativo ou Estado unitário. Isso é matéria de direito constitucional. Eu vou entrar em Estado, modelos econômicos, na economia e na política ao mesmo tempo. Quando nós temos um Estado em que o governo é liberal, nós estamos falando de liberalismo. O que é o liberalismo econômico? O Estado é mínimo. O que significa o Estado mínimo? O Estado deve cuidar somente da saúde, educação, segurança, defesa nacional e justiça. A iniciativa privada administra o resto. O que seria o resto? Infraestrutura, saneamento básico, meio ambiente, a mídia, mobilidade urbana. Dentro de um governo liberal, não há empresas estatais. Todas as empresas são privatizadas. No Estado mínimo liberal, a máquina pública é diminuída. Então, eles promovem a extinção de órgãos públicos ao máximo. Eles promovem a extinção de autarquias e fundações públicas ao máximo. E as empresas estatais que existem são privatizadas, são entregues para a iniciativa privada. Quando eu tenho no Estado um governo socialista, o tal famoso socialismo, o que significa isso? É o contrário. O Estado ele é máximo. O Estado deve cuidar da saúde, educação, segurança, infraestrutura, saneamento básico, defesa nacional, justiça, meio ambiente, a mídia, mobilidade urbana. Dentro de um governo socialista, não há empresas privadas. Todas as empresas são estatais. Todas as empresas são do Estado. Dentro de um governo socialista, a máquina pública ela passa a criar mais órgãos públicos, mais autarquias, fundações públicas, mais empresas públicas. O Estado ele cresce, ele aumenta. Quando o Estado
tem um governo de cunho social-democrata, ele não é nem máximo como que é os socialistas e nem mínimo como que é os liberais. O Estado é médio. O que significa Estado médio? O Estado deve cuidar da saúde, educação, segurança, infraestrutura, saneamento básico, defesa nacional, justiça, meio ambiente, a mídia, mobilidade urbana. Dentro de um Estado social-democrata, o Estado passa a ter empresas estatais somente em segmentos estratégicos. O que seria segmentos estratégicos? O Estado cria uma empresa pública para administrar, explorar, gerir o petróleo, o gás, a mineração, as telecomunicações e o sistema financeiro, que são os bancos. Dentro do Estado social-democrata, os outros segmentos econômicos, tais como indústria alimentícia, têxtil, automobilística, eletrodoméstico, eletroeletrônicos, indústria bélica, e também sistema financeiro e também a mídia, é tudo entregue para o privado, a iniciativa privada. Assim como no Estado social-democrata a mídia e os bancos podem ser públicos, também dentro desse modelo da social-democracia, a iniciativa privada tem direito a ter participação na mídia, com empresas de TV, rádio, jornais. E também ela tem a participação no sistema financeiro, ela pode ter seus bancos. Dentro de um modelo social-democrata do Estado, cria-se empresas públicas, cria-se sociedades de economia mista, criam fundações públicas, autarquias, e se cria também órgãos públicos, mas nem muito e nem mínimo. Cria alguns órgãos públicos, criam algumas autarquias e fundações, nem muito nem pouco, mais ou menos. Então, caso um servidor público ou uma pessoa da sociedade civil que queira entender os problemas do Estado, os problemas da máquina pública, ela deve ter, no mínimo, conhecimento do básico, que é do direito administrativo. Ela deve saber como o Estado é dividido, o que é administração pública direta, indireta, e, principalmente, ela precisa entender o mínimo de economia e política. Ela precisa entender como que os modelos econômicos e ideológicos influenciam na estrutura da máquina pública e como que a estrutura da máquina pública vai funcionalizar. Então encerro aqui a minha fala, espero que todos tenham gostado, que tenham todos uma excelente final de tarde, início de noite. Gratidão pela presença de vocês, um caridoso abraço. Agradeço a todos, obrigado pela palestra do Dr. Caio, Dr. Léo, Dr. Sancler, obrigado pelas presenças carinhosas e acolhedoras de vocês. E como o Dr. Caio colocou aqui, esse é o início de uma caminhada que está se consolidando e que nessa caminhada a gente vai só agregando instituições e pessoas que estão na mesma sintonia, porque, como eu disse pela manhã, o mal se organiza com muita facilidade. O bem, ele já tem uma dificuldade para se organizar, mas quando se organiza, os resultados são perenes. E é isso que a gente espera desses encontros e desses diálogos. Muito obrigado a todos, tá? E um bom retorno. E muito obrigado, doutora Ivone, mais uma vez. E só tenho a agradecer realmente a essas parcerias e a instituição aqui do Estado que entendeu a proposta e nos cedeu aqui o espaço e a logística. Muito obrigado a todos.